Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva lá, dê um like, beleza? Tamo junto? Então, na aula de hoje, nós iremos realizar o debate da prova do IBAN, Banco IBAN, certo? Nível fundamental, secretário de unidade escolar 2016, beleza? Então vamos lá, show de bola, vamos à leitura do texto. Os shortinhos e a falta de diálogo. Li na coluna de Mônica Pergano, na Folha da última sexta-feira, 5, a reportagem A crise dos shortinhos no Colégio Rio Branco. Trata-se do seguinte: o uniforme dessa escola pede bermudas, mas as garotas querem usar shortinhos, pois não querem ser obrigadas a sofrer em silêncio com o calor do verão, como afirmam em um abaixo-assinado intitulado Liberdade aos Shortinhos. Os argumentos das jovens, contidos no texto do abaixo-assinado que li na internet, passam pelas exigências diferentes feitas pelas escolas aos meninos e às meninas, pela falta de recursos de algumas alunas para comprar uma calça que substituiria o shortinho vetado e pelo desrespeito dos meninos, que não sabem controlar seus hormônios, qualquer que seja a vestimenta das meninas. Resumo da história. A direção insiste no uso do uniforme e as jovens no uso do shortinho. Vale a pena, caro leitor, pensar a respeito desse, que seria um conflito que representa muitos outros que correm diariamente em todas as escolas, mas que já nasce como confronto. Eu quero destacar 2 pontos para essa conversa. Não é incrível que, mesmo depois do movimento de ocupação das escolas públicas de São Paulo e em outros estados, nossas escolas continuem a ignorar a participação dos alunos, para que eles sintam de forma mais concreta que eles fazem parte dela. Eles precisam se sentir ativos, participativos na escola e não somente atender às regras que a eles impostas. Aliás, onde a regra, há transgressão, mas parece que as escolas não sabem o que fazer quando as transgressões ocorrem. Não é incrível que, mesmo depois do movimento de ocupação das escolas públicas de São Paulo e em outros estados, nossas escolas continuam a ignorar a participação dos alunos para que eles sintam de forma mais concreta que fazem parte dela. Eles precisam se sentir ativos e participativos na escola, e não somente atender às regras a eles impostas. Aliás, onde a regra, há transgressão, mas parece que as escolas não sabem o que fazer quando as transgressões ocorrem. O grande receio da instituição escolar é de atender a todas as demandas do alunado, inclusive as impertinentes, como a do uso do shortinho, por exemplo. Mas aí cabe discutir à luz do conhecimento a informalidade no mundo contemporâneo e seus limites em ambientes profissionais, como, por exemplo, por que as escolas não discutem o uso do uniforme com seus alunos, já que serão eles que o utilizarão? Algumas poucas escolas já fizeram isso e conseguiram a adesão dos alunos que, inclusive, criaram as vestimentas que usam diariamente. Segundo ponto que eu quero ressaltar é que a falta de diálogo e argumentação gera jovens que sequer conseguem elaborar argumentos sólidos, coerentes, bem fundamentais para suas ideias. Faz parte do papel da escola ensinar os jovens a debater, defender pontos de vista, dialogar, argumentar e contra-argumentar, mas sempre à luz do conhecimento. Hoje, porém, os alunos podem falar qualquer bobagem que as famílias e escolas aceitam, não é? Já testemunhei mães e pais aceitarem como argumento dos filhos para fazer
algo com explicações, porque todo mundo faz ou porque está na moda. Já vi mães e professoras aceitarem justificativas mais esfarrapadas dos mais novos para algo que fizeram ou aceitaram desculpas deles sem que estes demonstrassem o menor sinal de arrependimento. Falar por falar, isso é o que temos ensinado aos jovens, mas que não deveríamos. Precisamos honrar nosso papel de adulto e levar a relação com os mais novos com seriedade, mas sem sisudez. O bom humor no trato com eles é fundamental para que eles não ouçam tudo o que o adulto diz como um sermão, como afirmou a diretora-geral do colégio ao qual a reportagem citada se refere. Beleza? Agora temos que fazer questão, aluno. Questão. A nossa questão, aluno, é de conjunção. Conjunção. Vamos lá. O uniforme dessa escola pede bermudas, mas... Aqui, mais. O mais é uma conjunção adversativa. Adversativa da ideia de oposição. Aí você olhando as opções, não é restrição, não é adição, não é explicação. Sobrou letra D. Vamos conferir? Garotas que querem usar shortinhos. Pois, vamos uma dica. O pois, quando não está entre vírgulas e tem um verbo antes, ele é conclusivo, né? Quando tem um verbo antes, tem entre vírgulas. Se não tem vírgula, vamos apagar a vírgula aqui. E aqui não está apagando. Tá errado. Vamos lá. Quando, né? Voltar aqui, show. Quando ele não tem vírgula, só é uma vírgula, ele é explicativo. Opa, explicação. Letra D, aluno. Muito bem. Show de bola. Vamos para mais uma questão. Questão, aluno. Beleza? Então, vamos lá. Essa é uma questão que fala do sentido literal, né? Vou marcar aqui, ó. Sentido literal. Sentido literal é o quê? Denotativo e conotativo. Denotativo, certo? Denotativo e o conotativo. O denotativo é do dicionário. É o sentido real, certo? Sentido real. E o conotativo é o sentido figurado, é loucura. Loucura! Beleza, então vamos analisar. Olha o que a questão pede. Nos exemplos acima, os verbos sublinhados foram empregados no sentido literal. Literal é do dicionário. Show? Então vamos lá. O uniforme da escola pede bermudas. Aí nós temos o conotativo. Se o é conotativo e ele quer o denotativo, então já isola esse e isola esse. Beleza? Sobrou quem? Sobrou letra C e letra D. Aí, não, sobrou letra D, também tem um. Aluno, já fiz a questão. Resposta letra C. Mas vamos confirmar. Pela falta de recursos de algumas alunas para comprar uma calça. A aluna vai comprar, tá certo. Denotativo. Faz parte do papel da escola ensinar. A escola ensina. Tá certo. Denotativo. Sentido literal. Birê, outra questão? Show de bola? Show de bola. Outra questão. Outra. Vamos lá. Questão de texto, né? Rosers Saião entende a crise no colégio do Rio Branco. Deflagrou-se em razão do desrespeito dos meninos que não sabem controlar seus hormônios? Não.
diz que eles não controlam os hormônios, mas não foi a crise por causa disso. É uma ótima maneira do colégio impor sua autoridade perante os alunos? Impor sua autoridade? Não, tenta falar até num diálogo lá, né? É decorrente da promiscuidade das alunas? Essa aqui abusou, né? Não tem nada a ver isso aqui. Agora, letra D, reflete a situação usual em âmbito educacional brasileiro. As escolas não estimulam a participação dos alunos, de forma que eles se sintam como parte integrante delas. Beleza? Show de bola? Mais uma questão, aluno! Outra questão! Essa questão, gente, é uma questão de regência, beleza? Regência é o quê? É o que o verbo pede. Pede o quê? Objeto direto, objeto indireto. Objeto direto, indireto com preposição, beleza? Show de bola. Então, e também tem a regência nominal, não se esqueça. Alguns nomes, né, pedem preposição. Só para deixar assinalado aí. Então, vamos lá. Ser obrigada. Obrigada a. Verbo transitivo indireto. Vale. Vale o quê? A pena. Verbo transitivo direto. Então, você tem que procurar na questão. Letra C. Aceitarem o quê? Verbo transitivo direto. Cabe o quê? Verbo transitivo direto. Agora, atende a quem? As regras. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Letra B, aluno. Muito bem. Vamos para mais uma questão. Beleza, aluno? Assinale o trecho transcrito no qual consiste o vocábulo que deixou, aqui ó, deixou de ser acentuado, de acordo com o acordo de 2016 que entrou em vigor, certo? Entrou em vigor em 2016, o acordo é antes, né? 2009, mas só entrou em vigor em 2016, beleza? Então, assinale o trecho transcrito no qual o vocábulo deixou de ser acentuado. Então, nas opções tem uma palavra que ela deixou de ter acento. Beleza? Então, na letra A, tá tranquilo. Na letra B, tá tranquilo. Na letra C, tá tranquilo. Só que na letra D, a palavra para, ela tinha acento. Tinha o para, preposição sem acento, e o para, verbo com acento. Coerentes e bem fundamentais para suas ideias, certo? Então, o para tinha acento, agora não tem mais, devido ao acordo. Então, a resposta, letra D. Então, essa questão, bacana. Tu vê que a prova é de 2016, certo? O acordo entrou em 2016, então, foi uma questão boa. Muita gente deve ter errado, porque achava que o para, na época, né, tinha acento ainda, mas mudou a questão. E a última questão aqui de texto, beleza? Show de bola? Analisa as proposições abaixo. De acordo com o texto dos episódios com a da ocupação das escolas de São Paulo e outros estados deveriam ter sido exemplos às autoridades. Nada a ver, né? A ocupação deveria ter sido exemplo. Isso não tá. Isso aqui é falso. Certo? Então, se essa é falsa, vai ao encontro do texto que se afirmou em, vamos lá, apenas uma das proposições, apenas duas, apenas três. Então, apenas três já pode cortar. Já sabe que a primeira é falsa. 2. A autora avaliza o fato de a escola ensinar a debater, a defender ponto de vista, sempre à luz do conhecimento, porém critica a falta de sisudez nesse processo, o que faz com que as jovens não avaliem com a devida seriedade os conceitos que lhe estão sendo transmitidos. Tá certo? Rosary
Sayão pondera que a falta de diálogo gera jovens incapazes de elaborar argumentos coerentes e fundamentais para suas opiniões. Certo. Então, nós temos duas verdadeiras. Se temos duas verdadeiras, letra B. Então, gente, se inscreva no canal, dê um like. Até a próxima, pessoal!